Olá pessoal, estamos aqui com o nosso segundo entrevistado, o senhor Adeildo Ferreira Maciel, também conhecido como Sargento Maciel, e vamos falar um pouco também com ele juntamente sobre segurança pública. É um prazer desde já, senhor Maciel, entrevistar o senhor, e eu ia começar com algumas perguntas, como é um podcast, fazer várias perguntas na verdade. E a primeira pergunta seria: quais os desafios da carreira militar? Queria primeiramente dar boa tarde a todos e dizer o seguinte: primeiro, como a gente está falando de segurança pública, temos que entender o que é segurança pública. A segurança pública é esse estado de normalidade que a sociedade encontra-se no direito de ir e vir. Quando ela percebe esse estado de normalidade, que não tem nenhuma agressividade nessas condições de socializar-se no meio, isso é segurança pública. Isso faz parte da segurança pública. Também com relação à segurança pública, a nossa Carta Magna ela diz o seguinte, que é dever do cidadão e obrigação das forças do Estado. Por exemplo, uma perturbação de sossego na rua. Está lá, o cidadão tem o direito de usar o som. Mas no momento que aquele som perturba a coletividade, esse dever é da sociedade. A sociedade tem o dever de ligar, denunciar. Aí é onde entra a obrigação das forças policiais do Estado intervir. Isso aí faz parte da segurança pública. E com relação à pergunta aí, uma pergunta pertinente, né? Com relação aos desafios, né? De atuar como policial, né? O desafio é, como todo mundo já sabe, né? Questão salarial, questões físicas no ambiente de trabalho, não é tão fácil, mas o amor, a profissão, a gente faz superar essas condições de integrar nesse meio policial. Era outra pergunta também que já o seu Aldo se respondeu, mas não custa conversar para o senhor dar uma ênfase nela. Como esses desafios foram superados para o senhor no meio do militarismo, no meio da polícia militar? Como eu falei anteriormente, né? É mais a questão do amor à profissão. O amor à profissão. O policial, ele enfrenta, além, como eu falei, com relação a baixos salários, condições de trabalho, o risco da própria vida, né? A gente atende a ocorrências de vários níveis de dificuldade. E o policial tem pouco tempo ali para pensar, raciocinar e dar uma resposta que seja agradável aos olhos da sociedade. E isso aí é a parte mais difícil. Mas encaramos pelo dom de gostar da profissão, de amar aquilo que faz. Interessante, né? Continuando, eu tenho o senhor como inspiração, até porque o senhor é meu pai, e eu vejo que tem uma questão sempre motivadora por trás. Alguém sempre dá uma dica, como meu pai me dá dicas de o que é que eu devo seguir, conselhos, na verdade, e eu queria perguntar para o senhor, quais as dicas que o senhor gostaria de ter recebido lá atrás, antes de entrar na PM, ou até na PM, as dicas que o senhor queria ter recebido? O motivo de entrar na polícia realmente é aquele sonho de criança, né? Aquele sonho, até nas brincadeiras no interior, quando eu brincava lá com a molecagem, dizer quem vai ser o ladrão. Eu nunca quis ser o ladrão, eu sempre quis ser o policial. E juntando esse pensamento, meu irmão ingressou na polícia em 86. E eu vi o meu irmão chegar em casa, fardado, aquela arma na cintura. Isso foi o que deu aquela motivação de seguir a carreira policial. Aí dessa forma eu encarei e estou por aqui. Completando 20 anos agora em janeiro. 20 anos já, né? A briosa instituição, PMPE. Outras perguntas que eu ia fazer é: o que motivou a fazer e continuar na PM? Porque eu sei que tem muito subterfúgio para a pessoa querer sair. Sabe que é uma corporação complicada, pelo risco eminente, é um trabalho de risco eminente, você está sempre no policiamento extensivo, sempre na rua. E eu queria saber o que fez motivar estar na PM. Na verdade, o maior motivo é a necessidade do emprego, né? A necessidade do emprego, a necessidade do financeiro. A gente precisa do trabalho. E o trabalho é a dignidade do homem, né? O homem que trabalha, ele é digno daquilo que faz. Então, é por aí. A grande necessidade do emprego, que não está fácil hoje. E comparando com outros empregos, a Polícia Militar, ela está de parabéns. Está de parabéns pelos integrantes que fazem parte dela. Continuando, tem outra pergunta bem interessante, porque como todos os policiais, até agora o outro entrevistado ele chegou na mesma contundência, ele sempre deu uma resposta eu acho que é muito particular de todo policial. Eu queria saber qual é a sua expectativa para o futuro nesta área, na PM. Quais as suas expectativas para o futuro? A gente na corporação tem uma dificuldade muito grande com relação à promoção, mas
o que mais motiva a gente é o interesse de servir. É o interesse de servir, atender a ocorrência, ver que a população está satisfeita com o atendimento quando solicita nosso apoio. Isso aí é o que motiva, né? E com relação à mudança, a gente sempre sonha pela promoção, né? Isso é em qualquer área. É na área da educação, na área da segurança pública. Qualquer área a gente sonha com a promoção. E a gente vai sonhando e esse sonho, aumentando, alimenta essa nossa força de continuar. De continuar até o final da jornada. Bem similar à resposta do outro entrevistado, que sempre fala assim, é motivador você ver que seu trabalho está sendo reconhecido, e isso em qualquer área, desde o profissional como professor já no hospital de prova. É muito gratificante você exercer uma área a qual o seu reconhecimento pela sociedade é alto. E continuando, eu queria saber como deve ser a personalidade de um policial. O policial, ele, como eu falei anteriormente, né, ele tem fração de segundos para tomar uma posição, tomar um discernimento mais uma ocorrência. O policial ele tem que ser calmo, calculista e, acima de tudo, seguir as normas legais, né? Respeitar os direitos humanos, respeitar os princípios basilares da Constituição, o princípio da legalidade, o princípio da proporcionalidade, o princípio do dever. Isso aí é a base fundamental de um policial. Ele tem que ser calmo, sereno, respeitar o direito do cidadão, ser cortês no atendimento à sociedade. A gente sabe que tem policiais que se desviam, mas para isso tem os órgãos correcionais que trabalham dessa forma para orientar, reciclar, mas a base policial é respeitar os direitos constitucionais. Isso é a base. A gente vê muito, licença mais uma vez, a gente vê muito que para ser policial tem que ter todos esses adjetivos. E a gente vê por si só que nem todo mundo tem essa capacidade, tem esses adjetivos de ser calmo, entre outros. E outra pergunta seria, o que é necessário para exercer a profissão de ser policial? O que é essencial para exercer essa profissão? Vai ser uma resposta bem rápida essa aí, bem rápida. É o amor pelo aquilo que faz. Ser policial é uma questão de honra. É a questão de paixão pela profissão. Porque a gente, como eu falei anteriormente, das dificuldades são grandes. Mas quando a gente ama aquilo que faz, tem prazer naquilo que faz, isso aí é a fogueira que acende essa vontade de servir ao próximo, servir à sociedade. Isso é muito bom. Agora uma pergunta que eu queria saber sua opinião, obviamente é uma opinião, também vou dar a minha opinião. Se o senhor acha que a polícia é valorizada na nossa sociedade, que a gente vê muitos problemas, muitos acontecimentos no cotidiano, obviamente eu vejo minha opinião em cima disso, e eu queria perguntar para o senhor se o senhor acha que é valorizada. A gente entende que é os acontecimentos do dia a dia, e isso é bom saber do próprio policial, que enfrenta essas dificuldades. Boa pergunta. Com relação à sociedade, ela é claro e perceptível, né? Que 100% não está. Isso como em todas as áreas. Como a questão da saúde, tem suas dificuldades, tem seus maus profissionais, como a questão também da educação. Toda área tem uma certa dificuldade. E a gente percebe essa insatisfação da sociedade. Mas o mais importante é se impor, colocar-se no lugar do profissional e ter aquele amor pelo que faz, para levar e servir aquilo que é a sua obrigação, de ajudar a sociedade num todo. Essa pergunta vai ser muito boa, essa pergunta, porque é até uma curiosidade para mim, como filho. Qual seria a sua profissão se o senhor não fosse policial? Eu já passei por várias, né? Por várias. Eu fui vendedor de feira de ambulante, vendi coentro na feira. Eu tive um comércio de cachorro-quente, era o cachorro-quente de Três Irmãos, aqui no Caiucá. Também sou apaixonado pela música. Não sou um bom músico, não, de forma alguma, não é a minha área, mas sou apaixonado. E assim, aqui eu queria ser, eu acredito que eu seria um bom empresário na área do comércio. Eu seria um bom empresário se eu não fosse policial, na área de empreender. Então é muito bom. É até interessante para mim, como filho, entender um pouco da trajetória do meu pai. Eu, desde sempre, tive um reflexo do meu pai, porque eu sempre não vivi esse momento que meu pai vendia cachorro-quente, meu pai era ambulante, mas sempre ouvi. E o ouvir me deu inspiração para ser algo tão bom quanto meu pai, melhor. Isso é minha fonte de inspiração, para ser sincero. Mas indo para a próxima pergunta, eu queria, essa é bem direta.
o papel da família na vida do policial. A família para o senhor, como é o comportamento da família para o senhor? Como o senhor vê a família para o senhor? Porque para a polícia é mais complicado, né? A profissão é mais... Essa não é tão difícil de responder, né? Não é tão difícil. A família, ela é a base de tudo. Um homem sem família, ele é um homem perdido no deserto. Ele tem que se engajar e ter a consciência que não há outro caminho a não ser essa fortaleza que se chama família. Esposa, filhos e parentes. Isso aí é a base de qualquer cidadão para prosperar na vida. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Continuando, agora vai chegar uma parte mais conclusiva, que vai ser mais um bate e volta. Eu vou fazer perguntas para o senhor e eu mesmo também vou conferir, ou como também entrevistar, quem vai entrevistar, vou também dar minhas respostas, minha opinião em cima disso. Como você já respondeu sobre família, e obviamente eu também vou falar um pouco sobre família aqui, depois, fica à vontade. Baixar o clima, atenção, né? Fica à vontade. O podcast é para isso, é bem descontraído. Eu queria também perguntar a educação para o senhor, a importância da educação. O que é educação para o senhor? Eu fui educado numa família muito rígida, né, com relação aos preceitos, né, dentro da família. E a educação é um laço, né, é um laço de respeito. É um laço de respeito. Inclusive, eu queria fazer lembrar aqui um versículo bíblico, que é Tiago, eu não lembro do versículo, mas ele diz o seguinte: estejais pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Eu amo com esse versículo no meu bolso, na minha mente. Porque quando ele fala que estejais tardio, estejais pronto para ouvir, é justamente isso. As dificuldades da vida, o que você enfrenta no dia a dia. Quando vê aquela agressividade a você, e você sendo tardio para falar, você vai falar posteriormente, vai raciocinar, vai dar uma melhor resposta. E isso aí dentro da família também é importante. Como eu falo, o lado da educação. Quando meu pai se irava comigo, eu era tarde para falar, eu silenciava e calava, dava uma resposta melhor no outro dia. E irasse nunca, né, como falo no final do versículo, nunca irasse. Porque a ira é o que traz a toda discórdia, toda discórdia. Então, perceba como esse versículo é um ensinamento para a família, né? Estejais pronto para ouvir, tarde para falar e tarde para irar-se. Isso é a base da educação. Eu dando um pouco da minha opinião, deixando claro que é a minha opinião, eu acho que a educação, primordialmente, é o que rege o ser humano. Você é reflexo daquilo que ele cria. Eu tenho esse princípio na minha mente. Eu acho que a educação é importante para tudo, tanto para exercer profissões, para ser quem é, dentre outros adjetivos que eu podia deixar pautado aqui. A educação é super importante, como também a família, também a sociedade por si só é muito importante, o meio que você se comporta na sociedade, e tudo é reflexo da sua educação. Então, educação em casa, educação em escola, entre outros parâmetros. Indo para a próxima pergunta, inspiração. Para mim, o senhor é minha inspiração, mas eu queria saber qual foi sua inspiração. A minha inspiração foi meu pai. Meu pai foi um exemplo de ser humano, um exemplo de ser humano. Meu pai, para ter ideia, eu não conheço um intrigado do meu pai. Meu pai era aquela pessoa do bairro que era o ponto folclórico do setor, da região ali, era São Dionísio da Vendinha. E como eu estou falando, ele é a minha inspiração para tudo. Para fechar com chave de ouro, eu acho que a pergunta que auto se responde com todas as perguntas que a gente veio tratando aqui no podcast. E o que é ser policial para o senhor? O que é ser policial? Para mim, ser policial foi uma realização. Né? Para mim foi uma realização. Porque foi um sonho, como eu falei anteriormente, um sonho de criança. Eu ainda não acredito que sou policial. Às vezes não caiu a ficha ainda. Eu, quando estou patrulhando ali em determinadas situações, eu lembro das dificuldades que eu tive. Não tive uma educação, não tive essa oportunidade que vocês têm aqui de um colégio particular, de professores qualificados, não tive. Para vocês terem ideia, quando eu comecei a estudar para a PM, eu estudava em livros didáticos. Eu ia para as bibliotecas, pedia alguns parentes livros. Hoje, a facilidade é bem maior para estudar. A gente baixa a internet ali, conversa com o professor dá toda a atenção, dá todo o suporte, e a gente não tinha isso. Então, ser policial, na dificuldade que eu tive para entrar na polícia,
para mim foi uma honra. Isso não tem preço não, não tem preço. Desde já queria agradecer pelo Colégio Connect, principalmente pela sua participação, e agradecer, pai, por estar aqui presente. Eita, meu reizão. Esse profissional tão competente, que eu acho que nunca deixou a desejar a corporação, é minha fonte de inspiração, e dizer que pode contar, o Connect fica muito feliz de contar com a sua participação no podcast, por ser o primeiro episódio, mas vão vir muitos por aí, e garanto que sua presença será confirmada. Muito obrigado. Eu agradeço a todos, agradeço a direção do Colégio Connect, a pessoa de Fabiana, a pessoa de Lícios, pelo convite, me sinto muito honrado, e deixar aqui uma palavra para todos os alunos que estão aqui. Não desistam do seu sonho não. É difícil, não é fácil. Quem quer ser médico, quem quer ser policial, quem quer ser engenheiro, quem quer ser comerciante, mas o sonho, a gente tem que acender essa chama com vontade. Tem uma frase que diz o seguinte: a não conquista é por falta de interesse demasiado. Então, quando você quiser conquistar, tenha esse interesse demasiado, sofra, sinta o sangue descer na pele, se esforce, abdique dessa vida de brincar, de correr, passe um período da sua vida dedicado, porque o pouco que você estudar, o pouco que você adquirir de conhecimento, vai servir para o resto da sua vida, quando você adquirir sua profissão. Então, um abraço a todos, tenham uma boa tarde, estou muito feliz de estar por aqui, e agradecer aos professores que estão aqui na minha frente. Tudo de bom para vocês. E o Cristo nos acompanhe, agora e sempre. Amém.